Indra, o deus do trovão, das nuvens, aquele que entende sua posição de honra perante o panteão. Este é o nosso personagem do programa de hoje. Olá você, seja bem-vindo ao programa Mitologar, aqui no canal Pleiadianos, nosso encontro semanal. Nós estamos falando sobre mitologia hindu e hoje nós vamos falar de Indra. Bom, como na introdução, Indra, deus do trovão, das nuvens, personalidade essa que precisou da ajuda de Brahma e de Vishnu para entender e honrar a sua posição como rei dos deuses. Bom, Indra, ele é um dos grandes deuses hindus, conhecido como o deus do ar, das estações do ano. Ele também é senhor das nuvens, relâmpagos, chuvas e, portanto, nesse conjunto de atributos, ele é também conhecido como deus do firmamento. Ele é um grande deus, um grande guardião do mundo, que protege a terra e a natureza, visto também como protetor de guerreiros, senhor das energias, aquele que governa para si. Com tantas qualidades, é possível entender o motivo que para muito ele seja considerado o rei dos deuses. Bem, após o deus Shiva, Vishnu e Brahma, que compõem a trindade indiana, o Trimurti, que eu já expliquei, foi um personagem dos primeiros, foram os três primeiros personagens dos primeiros programas. Indra é o deus mais importante. Ele é descendente de Kasyapa e de Aditi, filho do céu e da terra. Ele também é esposo de Adrini, também conhecida como Sarati ou a Indra. Algumas histórias contam que Indra é irmão gêmeo de Agni, ou seja, é por causa dessa ligação que ele é considerado o filho do céu e da terra. Em outros enredos ou em outros contos, foi ele o criador de tudo. Por isso passou a ser considerado o rei dos deuses. O livro Rig Veda, que é uma antiga coleção de hinos, dedica-se 1/4 de suas páginas em sua devoção. Além disso, o próprio livro define o Deus como o libertador, ou seja, aquele que permitiu que os deuses primordiais povoassem o mundo. E é por essas e outras que Indra acabou sendo visto como o Deus que vence todos os obstáculos. Nós agora apresentamos uma dissociação, geralmente vem a sequência de deuses, como se fosse um codependente ou vai se cooptando ao outro. E dessa vez nós temos um Indra que vem governar no mundo humano como Deus dos deuses, como aquele que é enviado. Por isso que quando nós diferenciamos, começamos com os deuses do Trimurti, Shiva, Vishnu e Brahma, explicamos quem é, como é a sua composição, as suas personas, o atributo, o que cada um faz dentro deste universo mítico. Nós abrimos as portas para mostrar que vai entrar uma coisa que é um problema muito grande dentro da nossa humanidade, do nosso ser humano, que vai ser descrito através do enredo de Indra. Eu não vou dizer, mas ao longo das narrações, acredito que vocês vão identificar qual que é essa fraqueza de personalidade, de caráter, ou uma má visão desse atributo que todos nós temos. A história desta divindade. Uma lenda conta que certa vez Indra foi responsável por salvar o mundo de um grande monstro que havia sugado toda a água da terra. Ao ver isso, percebe-se o tamanho de seu poder
e dirige-se até uma montanha no centro do mundo. E para lá ele resolve construir sua morada, seu palácio. O palácio é tão grandioso e esplêndido quanto o próprio Indra. Entretanto, quanto mais o carpinteiro contratado construía, mais Indra solicitava novas construções. O carpinteiro, então, decidiu pedir ajuda a Brahma e a Vishnu, porque, segundo ele, este carpinteiro jamais conseguiria acabar o palácio e ficaria preso naquele serviço por toda a eternidade. Brahma então liberou o trabalhador, dizendo-lhe que daria um jeito de arrumar as coisas. Em seguida, ele e Vishnu bolaram um plano para que Indra voltasse à sua realidade. No dia seguinte, Vishnu apareceu no palácio disfarçado de garoto, admirando a construção. Logo ele foi levado perante a Indra. Vishnu então elogiou o palácio, dizendo que era como nenhum outro antes construído. O deus assim sentiu-se intrigado e quis saber o que significava aquilo. O garoto, por sua vez, respondeu que Indras vêm e vão, assim como todos os outros deuses. Brahma, por exemplo, só precisava fechar os olhos e o mundo desapareceria. Assim ele reabriria e um novo mundo era criado. A criança explicou sua análise utilizando formigas, mostrando que todas elas foram Indras, que, em certo momento, venceram um monstro e descobriram que eram formidáveis. E assim chegaram à sua ascensão, voltaram a despencar. Enquanto o garoto explicava sua metáfora ao deus, Brahma, disfarçado de um velho, e hoje também chegou ao local. Brahma, vestindo apenas uma tanga, com uma folha de bananeira para tapar o sol, alguns fios de cabelo ainda apareciam em seu peito. O garoto questionou quem ele era. O velho se apresentou apenas como cabeludo e disse que não tinha casa por seu tempo ser muito curto para isto. Ele não tinha família e seu único bem era a folha usada como parasol. O velho continuou a contar sua história, dizendo que apenas meditava aos pés de Vishnu, analisando a eternidade e a fugacidade do tempo. Ele contou que certa vez um Indra morria, um pelo seu caía, e que até o momento metade deles caíram, ou seja, logo todos eles teriam ido. Sendo a vida tão curta e passageira, qual o motivo de se construir uma casa para viver? O que acontece nessas duas histórias paralelas? Os dois deuses disfarçados, eles tentam abrir os olhos de Indra para uma realidade que ele estava se esquecendo, porque ele estava se maravilhado com seu poder, a grandiosidade de teu poder, e fazia com que tudo que estivesse ao seu redor seja reflexo deste imenso poder. Algo que não dá para ser mensurado, não dá para ser medido. Por isso tenta utilizar de metáforas para que a divindade caia em si próprio, que volte a se olhar para si, para a sua real verdade, para quem realmente o é. E o que isso causou em Indra? A história afetou profundamente Indra, que acabou desistindo da construção do palácio e decidiu tornar-se um yogi. Assim também passou a meditar aos pés de Vishnu. Entretanto, sua esposa Indrani conversou com os sacerdotes, pedindo ajuda para voltar as ideias de Indra para o seu devido lugar, o lugar correto. Os sacerdotes então se dirigiram ao Deus, contando a história de um livro escrito para ele há muitos anos. Nele, Indra ocupava o lugar de rei dos deuses, sendo a manifestação de Brahma no seu tempo. Isso era um grande privilégio e deveria ser apreciado e honrado. Portanto, ele deveria viver a sua vida sabendo quem realmente era e não tornando-se um yogi. Indra aceitou sua posição
e tornou-se a representação de Brahma. Então, o que acontece nesse enredo, nessa história? Sabe quando nós ficamos deslumbrados com as nossas potencialidades, com aquilo que nós construímos, aquilo que nós acumulamos, nós nos deixamos nos envergar, né? Por vaidades, vamos nos envaidecendo, e essa vaidade vai nos transformando, nos modificando àquilo que deveríamos ser por natureza. A vaidade, ela a um certo ponto, ela nos ajuda a viver, mas esta mesma vaidade, ela tem que ter uma métrica. Por que tem que existir uma métrica? Porque se não houver métrica, ela nos cega para quem nós somos de verdade. E qual é o nosso papel dentro da nossa vida, dentro da nossa família, dentro da sociedade onde nós existimos e coexistimos. Porque qual que é a ideia da criação, do Deus Criador, do Indra Criador? É aquele que existe e coexiste com aquilo que é criado. Qual é a diferença do Deus cristão para mitologias de modo geral? Uma das coisas que eu estava pensando, questionando sobre essas comparações, porque nós precisamos comparar, porque uma hora nós vamos chegar na mitologia hebraica ou judaica, que vai desembocar no Deus do mundo cristão moderno, né? O cristão, a cristandade, seja católica ou dos protestantes, ou as vertentes protestantes. Mas, quando lá, né, falando um pouco de Bíblia, quando Deus apresenta-se a Moisés e ele usa a seguinte frase: eu sou o que sou. Esse sou o que sou prediz que essa entidade, este Deus, ele existe antes de tudo, ele continua existindo perante as coisas, o caminhar das coisas, e continuará existindo quando nada mais existir. Este é o significado de um Deus que não precisa de nada, não precisa das coisas, não precisa do ser humano, não precisa de nada. Por quê? Porque quando o nada existia, era o imperativo, ele já existia, ele já era Deus na sua magnificência. Então o que acontece? Quando ele se diz eu sou o que sou Deus dos seus antepassados, dos seus pais, da sua descendência, o que está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que existem coisas que nos rodeiam, que às vezes nós percebemos, às vezes não, que elas são eternas. Qual que é a eternidade da humanidade? Que eu coexisto com outras pessoas, que eu existo com outras pessoas, que eu produzo uma sociedade com outras pessoas, sociedade essa que vai permanecer. Eu não vou permanecer. Você que está me vendo e me ouvindo não vai permanecer. Porque se tem uma coisa que nós sabemos, só existe duas certezas que nós sabemos, e eu já falei e vou repetir aqui. O dia de nosso nascimento, eu nasci no dia 13 de maio, e um dia eu vou falecer, um dia eu vou morrer, um dia eu vou deixar de existir. Mas eu, enquanto ser social que estou em construção, ajudando a construir essa sociedade, ela vai permanecer, ela vai continuar. Por quê? Porque embora eu não tenha filhos, mas eu tenho descendência. Eu já tenho 3 sobrinhos. Esses sobrinhos vão gerar filhos, que irão gerar filhos, que gerarão filhos. Então o que acontece? A descendência vai continuar. Se a descendência vai continuar, a sociedade permanece. A sociedade ela se torna o imortal, porque pessoas estão sempre se renovando. E aí entra a ideia do Deus presente. Eu sou o que sou, eu não preciso da humanidade, mas esse sou o que eu sou, ele precisa se refazer, se remodelar, se reapresentar perante uma sociedade que está sempre em transformação. Daí a ideia da igreja, da religião. A igreja
independente qual seja a sua vertente, ela é aquele instrumento que vai dar corpo e voz a um Deus imortal que se faz presente no mundo, e esse mundo necessita desta divindade para coexistir, para sobreviver. Ela dá esperança, ela dá vida. Então, voltando tudo isso para dentro de Indra, é exatamente essa metáfora que o velho Brahma, que a criança Vishnu, né, faz com que esse Deus venha notar-se qual é a sua importância na sociedade. Quem é ele, qual é a sua importância, qual é a sua mensagem, qual é a sua participação dentro deste universo chamado sociedade, dentro de um mito. E aí volto novamente trazendo isso para a minha vida. Quem sou eu dentro da minha sociedade? É a sociedade começando pela família e depois ela vai para fora. O quão eu sou importante e qual é a minha importância, qual é a minha eficiência dentro desta sociedade. Por exemplo, de novo, programa Mitologar. Qual é a eficiência? Junto com vocês, nós estamos pensando a nossa vida, pensando o que está aqui dentro da nossa cachola, o que nos sacode, tentando entender o que é ser um ser humano e como esse ser humano consciente de si próprio, consciente de uma sociedade mínima chamada família e que se abre para uma sociedade maior, na construção de um mundo que vai permanecer. Como sempre, qual é o mundo que eu quero? Qual é o legado que eu quero deixar? O legado é o que? É filho? É filha? É um nome? É um sobrenome? Qual é o legado? O que realmente é importante ser construído para deixar, para causar frutos, né? Multiplicar frutos, multiplicar resultados. Né? Não sermos apenas aquelas pessoas que a única coisa que se fabrica é sombra e discórdia. Então você é um ser desnecessário. A partir do momento que você estando presente ou não é a mesma coisa, você é apenas um sujeito temporal. O que é um sujeito temporal? Eu existo até ao momento em que esse existir se esvai, que é a morte. Então eu sou um ser temporal. Um ser temporal é um ser ineficiente. Agora, quando eu sei que eu sou uma pessoa que estou vivendo dentro de um tempo e eu estou fazendo história, eu estou construindo, eu estou me eternizando. Aí entra naquele velho ditado, a velha frase que está nos livros de Tolkien, que é a tônica de toda a vida do ser humano, que todos nós corremos atrás do tempo, queremos ter mais tempo. Mas mais tempo para quê? Só para eu poder existir como pessoa? Como eu falei, eu existo como pessoa e só faço fazer sombra e discórdia? Então, para que eu tenho que ter tempo? Eu não preciso ter tempo. Que morra logo, né? Mas se eu corro atrás do tempo porque eu preciso de tempo, eu tenho que dar um sentido para ele. E aí ela se inverte. Não é importante quanto tempo eu tenho, mas sim o que eu estou fazendo com este tempo que está me sendo dado. Então, entra naquele outro processo ainda que as pessoas têm muito costume de falar: no meu tempo era assim, no meu tempo eu fazia assim, no meu tempo as coisas assim. Não, o seu tempo é aqui e agora. O momento é aqui e agora. O tempo que está sendo dado a você é o aqui e agora. Você é o protagonista, você é o ator da sua vida, você é o protagonista da sociedade em que você está inserido. Você é Indra, aqui, agora. Você é aquele que produz, é aquele que lança as coisas para um mundo melhor. E ajudar pessoas, obviamente. O principal de tudo é ajudar pessoas. Por que eu falo ajudar pessoas? Quando eu estou ajudando, eu estou mudando realidades. Se eu mudo realidades, eu faço com que o futuro, que é algo imamente imutável, sempre vai existir um futuro, não importa se ele, o que vai determinar se ele é bom ou mal é as minhas ações, mas o futuro ele é imutável, ele vai existir. Amanhã o sol vai nascer. Vamos para o século 22, século 23, séculos 30, século 50, século 100, o ano 3000, ano 4000, ano 5000. Isso é imutável. Ninguém tem como parar
a contagem do tempo, mas eu posso fazer com que o tempo futuro seja previsível de coisas boas ou de situações sofríveis. Por quê? Porque são as minhas ações, são o que eu faço hoje no pessoal e no coletivo que vai determinar o futuro amanhã. Bom, as descrições que são dadas a Indra é um homem forte, de pele avermelhada, com 2 ou 4 braços longos, dependendo da situação. Por ele ser filho do céu e da terra, ele já nasce adulto e armado. A mitologia conta que ele teve 7 filhos: Indrani, Medusa, Jayanya, Raba, Nilambara, Rimbus, Istragupta e Arjuna. Às vezes, para lutar contra seus inimigos, ele reunia muita força, crescendo cada vez, tornando-se um gigante. Indra viajava em uma carruagem dourada pelos céus, tendo até mesmo os traços de um deus solar. Enquanto não estava nela, ele montava seu elefante branco, Airavata, que sempre o ajudava a vencer suas batalhas. Dentre os vários títulos que foram apregoados a Indra, nós conhecemos como: o título geralmente é uma qualidade, é um significado, vocês já sabem disso. Por exemplo, Isvargapati significa Senhor dos Céus. Sakra, poderoso. Megavahana, Cavaleiro das Nuvens. Purandara, destruidor de cidades. Varji, trovão. Em suas batalhas era comum vê-lo empunhando Varja, um relâmpago. Além disso, ele também possui um arco, uma rede e um gancho. Sua corte ficava em Svaga, um paraíso nas nuvens que cercavam o pico da montanha Meru. Ela movia-se de acordo com as vontades do Deus. Lá, sendo as lendas, havia um grande salão destinado a receber guerreiros mortos. Nenhum sofrimento, medo ou dor entrava em sua casa. Além disso, seres celestiais entretinham os presentes com danças e jogos. Contudo, em algumas versões, o deus é representado de uma forma menos nobre. Isso porque a sua luta contra o monstro Vritra, Indra seria visto como uma pessoa covarde e vingativa, que acabava precisando da ajuda de Vishnu e Brahma para vencer sua batalha. Mas essa não é a linha de pensamento mais difundida sobre o deus. Por que acontece essa questão? Lembra-se que quando você fica deslumbrado com alguma coisa, como é falado, o deslumbre é um problema muito sério. Por quê? Porque se ele não for um deslumbre com pés no chão, sabendo que aquilo ali tem vida, tem validade, você se engana, você cai no engodo. Por exemplo, a pessoa que se acha muito, a pessoa que realmente tem beleza, é muito bonito, e ela tem consciência da sua beleza, ela tem que ter uma consciência muito maior que aquela beleza vai passar. Ele não vai passar 100 anos com aquele rostinho lindo. Aquele rostinho lindo vai passar, vai envelhecer, vai enrugar, vai ficar cheio de mancha, o cabelo vai ficar branco, os olhos vão ficar opacos. Então você tem que ter pés no chão, que aquela beleza é uma beleza dado pelo tempo em que você está vivendo. Você é jovem, mas você não vai ser eternamente jovem. Riqueza, dinheiro. O dinheiro traz riqueza, mas se você não souber administrar aquilo com os pés no chão, ela se esvai. Então ela é temporalizada. A mesma coisa, a avareza. A avareza também é temporalizada. Ela existe enquanto você estiver vivo. Você morreu, acabou a avareza junto com você. Feliz será aquele que vai aproveitar da sua avareza. Alguém vai se aproveitar do dinheiro da sua avareza. Burro é você que não aproveitou disso, né, obviamente. Da mesma forma que as pessoas convivem num mundo onde, por exemplo, igual, nós estamos vivendo situações de clima
catastróficos, que precisamos de ajuda mútua uns dos outros. Pessoas estão sofrendo, animais estão sofrendo, nós estamos lutando todos os dias para dar dignidade às pessoas e os animais. Tá aí a Associação SOS Felinos, né? Como exemplo, dentre tantas outras associações. E eu vou passar. Mas a ideia, a vontade, o empenho, o exemplo, ela vai permanecer. E aquelas pessoas que compraram essa ideia, que abraçaram essa ideia, vão ajudar a ser multiplicadores. Por quê? Por exemplo, aqueles que são sócios da Associação SOS Felinos, que ajudam, eles vão ter para contar. Eu ajudei, eu promovi, eu fiz e aconteci no meu tempo, no meu momento, na minha vida, enquanto ser vivente, mudança na vida. Seja dos animais, no caso da associação, seja na vida das pessoas. Então eu estou produzindo futuro. E ao mesmo tempo, se eu sou uma pessoa que eu não ligo para nada, que eu não ajudo nada, que eu sou avarento, que eu sou um ser desprezível, eu também estou produzindo um futuro de desgraça, um futuro de desordem, um futuro infeliz. Por quê? Porque quem olha para mim, que apregoa-se a isso, vai ver que isso é uma verdade, vai ser replicado. Então, eu penso, eu logo existo. Se eu preciso que o mundo seja melhor, então eu tenho que replicar coisas melhores. Como que eu replico coisas melhores? Com exemplos, com atitudes, botando a mão na massa, fazendo e acontecendo. O exemplo vai deixar marcas que o tempo não vai apagar. Eu vou sumir. Eu serei uma lembrança dentro de alguns anos. Mas o que eu fiz, a marca daquilo que eu produzi de bondade, vai permanecer. Por quê? Porque aqueles que estão me vendo e me ouvindo estão dentro do coração de vocês, estão dentro da mente de vocês, e vocês vão replicar isso. E se vocês conseguirem transmitir essa planta, né, essa coisa que foi plantada na mente e no coração de vocês, se vocês conseguirem plantar, replantá-las no coração e na mente de outras pessoas, essas outras pessoas vão estar sempre replantando. Então, o que está sendo feito vai ser multiplicado. Isso é ser Indra. E nós precisamos no nosso mundo uma coisa muito urgente, é mudanças que sejam eficientes na vida, mudanças que realmente são eficazes, mudanças que vão ficar, não que seja transitório. Eu costumo dizer para as pessoas que a nossa vida, ela tem que ter dentro do ser existir de cada um propósito. E eu botei propósito para a minha vida. Estou aqui, um dos propósitos. O segundo é a associação. O terceiro, a minha formação de educador. Não apenas o ensinar o acadêmico, mas o ensinar para a vida. O Ariel criou o canal Pleiadianos, já deixou o seu legado. E tudo que representa o canal Pleiadianos. Eu pergunto, qual é o teu legado? O que você está construindo? O que você está multiplicando? O que você está semeando? Se você é sombra e discórdia, o seu tempo vai se esvair muito rápido. Quando você vê, você já estará na beira da cova. E você vai olhar para trás e vai ver que você não produziu nada. Sabe por que não produziu nada? Porque a sombra, ela desaparece quando a noite cai. Porque a sombra, para existir, precisa de luz, precisa do dia. Se está à noite, não há sombra. A noite é o quê? A ausência. E desgraça, desamor, rancor, discórdia, ela acaba, ela cai por terra. Por que ela cai por terra? Porque quem produz sou eu. Eu alimento isso. Se eu não existo, essas coisas passam a não existir mais também. Agora, quando eu produzo algo para o bem, para o crescimento, para a vida, ela é multiplicada. Por quê? Porque ela foi plantada no coração e na mente das pessoas. Então ela sempre vai brotar, ela sempre vai crescer. Por isso que nós estamos lutando
como pessoas, como seres, principalmente no século XXI, na virada do século, né? Dizer não à guerra, dizer não à violência, dizer não a qualquer tipo de intolerância religiosa, dizer não a qualquer tipo de preconceito, de racismo, de xenofobia, de LGBTfobia, contra qualquer tipo de coisa contra etnias. Por quê? Porque vai ficar, o mundo vai continuar, as pessoas vão continuar existindo, vai continuar existindo italiano, francês, japonês, vai continuar existindo o continente africano, vai continuar existindo o continente europeu, vai continuar existindo rico e pobre, vai continuar existindo hétero, bissexual, gay, lésbica, vai continuar existindo. Porque enquanto existir pessoas, todas essas coisas vão continuar existindo. Portanto, não tem sentido eu brigar por coisas que vão continuar existindo, independente de eu gostar ou não, de eu aceitar ou não, porque isso é a continuidade da vida. Se é a continuidade da vida, se é a imortalidade da vida, então eu tenho que fazer com que as coisas sejam melhores, que a vida seja melhor, que a descendência que vier depois de mim viva melhor do que eu estou vivendo os meus dias. Isto é Indra. Sabedoria. Né? Psicologicamente, nós vamos ver que ao analisar o arquétipo Indra nas pessoas, nós vamos ter diferentes ângulos que vão ilustrar Indra. Né? Por exemplo, o ego heróico e a sombra. Indra, frequentemente descrito como um guerreiro heróico que derrotou o demônio Vritra, que representa o caos e a estagnação. Psicologicamente, essa luta pode ser vista como uma batalha do ego consciente contra a sombra, os aspectos dos inconscientes da psique que precisam ser confrontados e integrados. Não basta apenas eu conhecer as minhas deficiências, eu tenho que enfrentá-las, superá-las e produzir. Busca pela autossuperação. Indra busca constantemente superar desafios e alcançar novos níveis de poder. E, obviamente, com isso, conhecimento. Este aspecto do mito ressoa na busca pela nossa superação, transcendência das limitações pessoais e sociais. E isso é uma luta constante. E que eu sempre falei para vocês, sempre vou repetir, porque isso é quase que um mantra, né? Eu tenho que ser melhor hoje o que eu fui ontem e amanhã o que eu sou hoje. Isto é sentido de vida. Isto é sentido de vida produtiva. Se você é pior ontem do que você foi ontem, e provavelmente você será pior amanhã do que está sendo hoje, que produtividade é essa que você está fazendo? Que espécie de ser humano é você? Aí nós caímos na inutilidade da espécie. Um ser inútil. Inutilidade. Por inutilidade, você é um ser descartável. Você não precisa existir. Eu tenho que dar sentido à minha vida como ser humano. Ambivalência do poder. Embora Indra seja uma figura de grande poder e autoridade, ele também é frequentemente mostrado como sendo vulnerável à tentação, ao orgulho e à insegurança. Isso reflete a sua ambivalência do poder na psicologia humana, onde busca por controle deve levar tanto ao crescimento quanto à queda. Saber-se que... Sabe que ditado fala assim? Você conhece uma pessoa quando ela tem poder, quando você dá poder a ela? Por quê? Porque o poder, gente, é algo transitório. Eu costumo dizer, igual a pedra filosofal de Harry Potter, né? O espelho de Ozezed, quando foi usado ela para poder esconder a pedra filosofal. Só conseguiria ter a pedra aquele que achasse a pedra, mas não a quisesse utilizar. O que isso quer dizer? A pedra é o poder. Tê-la, só vai ter a pedra aquele que a busca, mas não quiser utilizar. O poder, ele é aquela forma de que ele existe para organizar as coisas. O que é organizar?
Se você está numa pirâmide social, existe um poder hierarquizado, este poder em hierarquia é para organizar as coisas, para não virar caos. Mas o poder, pelo poder, ele não existe. Aquele que busca o poder para se engrandecer, ele é transitório. Por que ele é transitório? O poder só vai estar nas suas mãos enquanto você servir a ele. A hora que você não servir mais os interesses do poder, o poder vai sair da sua mão e vai passar para outro. Então, o poder ele só é, de fato, poder quando alguém exerce o poder, mas não precisa lançar mão dele para que as coisas funcionem. As coisas vão funcionar independente de alguém ter que pôr a mão, porque é o poder que já imprime, é o poder em si que imprime a organização das coisas, a eficiência das coisas. Quando o poder precisa pôr a mão por alguém, apresentar alguém, pôr alguém para fazer as coisas acontecerem, essa pessoa tem que estar muito pé no chão, saber que o poder que ele está exercendo naquele momento é transitório. Uma hora você será descartado. E quando você for descartado, o poder que você exercia vai voltar para a sua origem, que é o poder por excelência. O poder por excelência não precisa de ninguém. Ele por si só faz e acontece. Ideias da questão dessa vulnerabilidade e o orgulho. Nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O poder, ele faz com que nós nos percamos. Nós nunca podemos nos perder. Nós temos que ter plena consciência de que nós somos. Eu posso ser bilionário, mas eu sou feito de carne e osso. Então eu fico doente, eu envelheço, eu morro. De nada eu sou diferente das outras pessoas. O que me torna diferente das outras pessoas são os bilhões que eu tenho. Mas, no preto e no branco, eu sou tão humano quanto qualquer outra pessoa. Então por que eu faço desses bilhões uma bandeira, sendo que eu vou passar? Os bilhões vão ficar, eu vou passar. O que adianta os bilhões se eu não puder utilizá-lo? O que adianta os bilhões se eu não fizer dele algo bom para todos? O que adianta? Será sombra e discórdia. Novamente, um espelho que reflete a si próprio, onde você olha para si próprio e dependendo de como você conduz a sua vida, você pode enxergar um ser humano ou pode enxergar uma medusa. A relação do divino e o humano. Indra é uma figura divina que, entretanto, exibe muitas características humanas, como desejos, medos e falhas. Essa dualidade pode ser interpretada como um reflexo da complexa relação entre o divino e o humano dentro da nossa psique, onde o divino representa o ideal humano e a realidade imperfeita. Portanto, para que eu não caia no engodo de que as coisas possam, vez por outra, ser endeusado, eu preciso primeiro fazer o caminho oposto. Eu tenho que me humanizar cada vez mais para mim ter consciência do que é ser humano, alcançar as suas dificuldades de ser humano, superá-las para que eu possa entender que o divino, ele existe por excelência. Ele não existe pelo humano, ele existe pela excelência. Eu sou o que sou, porque sou, e não porque o humano me colocou no sou, no que sou. É diferente. Por isso que as ambivalências são muito importantes de entendermos essa história do ser divino com o ser humano. O divino é o divino. Muitas das vezes é inexplicável. Muitas das vezes está tão próximo de nós, está sentado ao nosso lado. Às vezes nós não enxergamos, nós não entendemos. Quando nós falamos de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, porque às vezes está do nosso lado e nós não conseguimos enxergar. Estamos buscando Deus lá das alturas, quanto que o Deus está do nosso lado. Muitas das vezes ele tem nome. É o teu vizinho da esquerda, da direita, é aquele que faz caridade, é aquele que estende a mão para quem precisa, é aquele que acolhe quem não tem nada, é aquele que defende aquele que está na injustiça, é aquele que abraça, que dá o ombro para aquele que está em desespero.
Deus se faz presente em pequenas coisas. E nessas pequenas coisas, Ele faz imensas transformações. É por isso que nós temos que entender essa questão do divino com o humano. A jornada do herói, por fim. Indra possui um elemento clássico da jornada do herói, como descrito por Joseph Campbell, que inclui o chamado para a aventura, superação de provas, obtenção de sabedoria e o retorno transformado. Psicologicamente, esta jornada representa o desenvolvimento, né, as ideias, a individualização, conforme descrito por Carl Jung. E essa mesma individualização, ela se soma com as outras individualizações que se forma o coletivo humano. Portanto, mitos como deuses como Indra servem como narrativas coletivas que ajudam a entender, a lidar com questões muito profundas, seja do indivíduo, seja na sua coletividade, que é a eterna luta entre ordem e desordem, caos, natureza, poder e a própria natureza do poder, a importância do equilíbrio, da harmonia, não cair em situações em que você é pego pelas suas próprias paixões, principalmente. Tanto que na simbolização de Indra dentro da natureza e do cosmos, por ser o deus do trovão, ele representa as forças da natureza e a sua interação com o ser humano. Essa interação são símbolos de forças, de arquétipos que operam para o nosso consciente e o nosso inconsciente enquanto ser indivíduo e coletivo. Esses aspectos acabam destacando Indra não apenas como uma narrativa cultural, né, apenas como um mito, mas como pensamentos profundos sobre a minha natureza, sobre a minha psique, sobre as minhas lutas, minhas aspirações e a minha eterna busca por equilíbrio e integração com o outro, que forma o que nós chamamos de mundo, de sociedade. Indra é, acima de tudo, o aprofundamento do meu ser humano, da minha consciência. Se vem no vídeo passado o Ganesha, que tem essa aproximação praticamente quase que estruturalizada do eu, vem um Indra que sai do eu para o nós. E esse nós faz diferença total, porque qual é a diferença? Porque eu saio de um universo particular e vou para um universo maior. Eu coabito neste universo maior. Eu ajo e reajo neste universo maior, porque o meu universo menor, ele é impactado diretamente deste universo maior. E aí volta todo o ciclo novamente de construção, reconstrução, de caminhar, de ser melhor hoje, amanhã melhor, depois da manhã melhor, ser solidário, ser amável, estar buscando sempre o mais, a excelência, o melhor, não só para si, mas para todos. Porque no final das contas, no fringir dos ovos, né, no somar tudo, todos nós estamos no mesmo barco. O problema é que esse barco, dependendo de como nós estamos navegando, é um barco que pode naufragar ou pode permanecer flutuando em águas calmas. Este foi o mito de Indra. Um bom final de semana a todos e nos estaremos aqui na próxima semana no canal Pleiadianos, no programa Mitolugar. Um forte abraço a todos.
Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.